Fala pessoas, tudo bom? E aí, como vocês estão nessa quarentena? Não esquece da meta, a meta que vocês precisam alcançar, construir em busca da felicidade de cada um de vocês, atravessar esse momento com saúde, não só a sua saúde, mas a saúde dos seus familiares, das pessoas que estão com você, que você ama, mas não esquecendo da sua meta, do seu compromisso. Eu sou Adalto Neto, de Biologia, você já me conhece, eu sei, você me conhece, mas vamos trabalhar nossa biologia também, como a gente vem trabalhando, de forma virtual. Então, hoje nós vamos dar continuidade a um assunto de extrema importância, que é, dentro das ciências da natureza, dentro da biologia, que é o assunto alicerce de toda a parte de que compõe as chamadas ciências morfológicas, que é o assunto da biologia celular. Então, quando estudamos a célula, nós estudamos uma ciência que é morfológica e que vai tentar entender como é esse funcionamento celular. No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar efetivamente a parte funcional da célula. Então, a gente já viu que, por exemplo, a entrada da célula, assim como a saída de tudo que é produzido e que necessita ser secretado da célula para o meio externo ou até mesmo para uma outra célula, atravessa o que a gente chama de membrana. Então, a permeabilidade celular depende das chamadas biomembranas. Nós já entendemos que as nossas biomembranas, elas apresentam uma mesma composição, são biomembranas chamadas de fosfolipoproteicas. No entanto, como elas têm fosfolipídios e proteínas, essas biomembranas elas têm uma funcionalidade que permite a entrada e a saída de secreções, de componentes importantes para a vida da célula, de resíduos de um metabolismo que devem ser excretados, enfim. Então, é isso que a gente chama de permeabilidade celular. É a chamada permeabilidade das biomembranas. E vamos usar como exemplo, claro, a membrana plasmática, que é a nossa porta de entrada. As membranas, portanto, elas podem ser, de acordo com essa permeabilidade, elas podem ser divididas em três tipos. Por exemplo, uma membrana que é impermeável, ela não é atravessada nem por solutos, nem por solventes. Adalto, você vai falar de química? Também. Eu não posso falar da natureza, eu não posso explicar um fenômeno da natureza sem conhecer o metabolismo, sem conhecer a nossa química fundamental, a bioquímica. Então, quando você estuda, por exemplo, uma membrana impermeável, a gente percebe que nem solutos nem solventes eles atravessam essa membrana. O solvente que nós utilizamos na vida é a água. Então, a água é o chamado solvente universal. Lá nas aulas de biologia molecular vimos a importância da água. Ela é o ambiente biológico mais abundante. Para você ter uma noção, nós, por exemplo, dependendo, claro, de algumas variáveis, como a idade, temos um percentual aquoso de mais de 60% de água distribuída no corpo. De 60% a 70%, dependendo da idade. Essa variação é importantíssima, fundamental. Então, esse percentual faz com que a nossa água seja mineralizada. A nossa água, o ambiente aquoso, ele é um ambiente de água mineral. Nós não vamos usar a água destilada. A nossa água é mineralizada. Então, se ela é mineralizada, ela apresenta, portanto, além dos minerais, os solutos que são distribuídos naquele ambiente. E a partir daí, lembra da química fundamental, você tem ambientes que são, isso exatamente, são solubilizados. Lembre, uma solução é uma mistura, por exemplo, homogênea. Diante disso, o ambiente celular, o ambiente biológico, a princípio, ele é homogêneo. Tudo bem que existem, claro, diversos biocomponentes, diversos compostos que chamamos de solutos, que são, por exemplo, apolares e, portanto, não são solubilizados em água. No entanto, vamos entender que a água ela vai atravessar as membranas de um lado para o outro, juntamente com esses solutos, e isso ocorre através das membranas. Numa membrana impermeável, nada disso ocorre.
Já as membranas, por exemplo, semipermeáveis, que são utilizadas como modelos para nós entendermos o chamado transporte da água, observe que numa membrana semipermeável eu tenho apenas a passagem da água. Então, numa membrana dessas, nós vamos dividir os compartimentos e, dependendo das concentrações desses compartimentos, você vai ter um ambiente com maior quantidade de água e menor quantidade de água. Agora, as nossas membranas, elas são permeáveis. Olha aqui, permeabilidade celular. Então, nós temos, claro, tanto a passagem de água, como também de solutos solubilizáveis ou não, através dos biocomponentes das membranas, ok? A nossa membrana é uma membrana permeável. É isso que a gente chama de permeabilidade celular. Diante disso, nós vamos dividir os processos fisiológicos através da membrana, ou seja, os transportes que ocorrem através das membranas, em 3 tipos. Um transporte que chamamos de passivo, um transporte em bloco e um transporte ativo. Como vamos categorizar esses transportes? Qual é a condição que faz com que você classifique os transportes? Uma condição básica fundamental. As células, elas necessitam de uma energia que a gente chama de bioenergia ou energia metabólica. Se eu tenho um transporte passivo, esse transporte ocorre a favor dos gradientes de concentração sem gasto energético. Energético, quando eu digo sem gasto, por exemplo, de um tipo de energia que é a energia metabólica. Logo, um transporte passivo, ele ocorre livremente através dessas biomembranas. Em oposição a ele, você tem um transporte ativo, também fundamental, onde há uma necessidade de gasto energético. Por quê? Porque o transporte ocorre contra os gradientes. Já um transporte em massa ou em bloco é um transporte onde as membranas elas se projetam para tentar engolfar. Olha o termo, engolfamento ou englobamento de partículas maiores ou até mesmo de outras células, como por exemplo, que ocorre efetivamente na nossa imunidade. As chamadas células APCs são as células apresentadoras de antígenos. Elas conseguem apresentar as células antigênicas, como bactérias e outros micro-organismos, para que outras células consigam englobá-las. Então, esse processo se dá por transporte em bloco. Ok? Portanto, os transportes, em resumo, os transportes através das biomembranas são o transporte passivo, o transporte ativo, condição principal, o gasto energético, o gasto metabólico, ou seja, no transporte passivo você não tem gasto metabólico em relação à energia metabólica. E no transporte ativo isso ocorre, ou seja, há um gasto metabólico para que o transporte seja de fato, seja viável. Já o transporte em bloco, um transporte em massa, um transporte em que a membrana ela se modifica para que haja a inclusão, por exemplo, de um componente maior do que a própria dimensão da membrana. Diante disso, vamos começar a explicar cada tipo de transporte com os seus principais exemplos. Um transporte passivo, ele só não gasta energia metabólica porque ele obedece às chamadas leis de difusão. Pessoas, não se esqueça, sempre que você fala em difundir algo é você sair, por exemplo, de onde há uma aglomeração para uma dispersão, ou seja, de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos aglomerações. É interessante, inclusive, fazer essas relações, principalmente no momento de isolamento social. Um vírus como o SARS-CoV-2, ele adora a aglomeração. Os vírus de influenza, de uma forma geral, também amam pessoas aglomeradas. Numa dispersão, eu difundo essas pessoas e elas saem de ambientes de maior aglomeração para ambientes de menor aglomeração. Isso é o que a gente chama de lei de difusão ou lei dos gradientes químicos entre os meios. Para que uma substância ela seja transportada através das membranas, eu preciso ter esse gradiente favorável.
que eu gosto de chamar assim, um gradiente de onde eu tenho uma quantidade maior aglomerada para um ambiente mais disperso. Maior, mais aglomerado, mais disperso. Então, em termos biofísicos, difusão, de onde eu tenho maior concentração de soluto para onde eu tenho menor concentração desse mesmo soluto. Certo? Essa é a chamada lei de difusão. Se ligou? Estão comigo? Portanto, nós, quando falarmos de um transporte passivo, nós vamos falar de um transporte onde não há gasto metabólico em função de que esse transporte ocorre a favor do gradiente. Certo? Quando nós estudamos, por exemplo, os transportes, é de fato extremamente importante entender que as biomembranas elas participam efetivamente do transporte. Lembra, Nicholson e Singer, uma aula que a gente já viu. Percebam que as membranas elas são fosfolipoproteicas. Então, tanto os biocomponentes atravessam o fosfolipídio, como também atravessam as proteínas canais. Proteínas que são transmembrana e que conseguem, em função dos gradientes, conseguem atravessar as biomoléculas. Observem esse detalhe. Já que eu tenho a importância da composição dos biocomponentes de membrana, imagine que essa membrana ela não apresente proteínas transmembrana, ou seja, eu tenho uma membrana ausente de proteínas. Veja o que acontece. Se eu tenho água, moléculas hidrofóbicas pequenas, ou seja, solutos que não são carregados pelas setas, a gente consegue perceber que há um transporte direto, uma difusão, por exemplo, se eu tiver um gradiente favorável, direto através da bicamada fosfolipídica. A água e outras moléculas como os gases respiratórios, compostos que são lipossolubilizados, atravessam diretamente. Agora, se eu tenho biomoléculas maiores, como por exemplo, moléculas como aminoácidos, íons que são carregados, moléculas como alguns carboidratos, nucleotídeos, enfim, todo esse conteúdo, ele não atravessa a bicamada. Observe pelo sentido das setas que eu não consigo ter a passagem desses biocomponentes, por exemplo, para o interior da célula. Assim como, obviamente, eu posso entender também no processo contrário, de dentro para fora. Aí você diz assim, Adalto, então, glicose, por exemplo, ou sódio, potássio, necessitam de quê? De uma determinada proteína específica. É assim que a gente diferencia a importância de cada biocomponente de membrana no mecanismo de transporte. Tudo certinho? Estão comigo? Vamos lá. No caso dos transportes passivos, a gente pode diferenciá-los em difusão, porque eu tenho uma difusão simples e uma difusão facilitada. O nome já está sendo bem direto. Uma difusão que é simples, ela ocorre através da membrana, de forma direta. Já uma difusão que é facilitada, eu preciso de um facilitador, olha aí, perfeito? Mas se é difusão, eu tenho difusão, obviamente, transporte passivo. Através das biomembranas, os biocomponentes atravessam diretamente essas biomembranas sem gasto energético. A difusão, portanto, ou é do soluto ou é do solvente. Se for do soluto, nós chamaremos de diálise. Dia nada mais é do que um prefixo que significa, que a gente acabou de ver, difusão, dispersão, de onde tem mais para onde tem menos, de onde está mais aglomerado para onde tem menor aglomeração. Já a difusão do solvente, aí você precisa se ligar, fica comigo, se ligue, a osmose. A osmose, ela é de fundamental importância para a nossa homeostase. É o quê? Homeostase. Repete para mim. Homeostase, lembre, é o chamado equilíbrio dinâmico da nossa fisiologia. Se você lembrar do nosso encontro, lá da biologia celular da aula 1, você vai ver que
nós temos um ambiente bioquímico abundantemente rico em água. Água com sais minerais. Portanto, meus queridos, a difusão simples ela é dividida em difusão do soluto e difusão do solvente. A difusão do soluto, diálise, prefixo diálico, que significa dispersar, ou seja, de onde eu estou com maior aglomeração para onde eu tenho menor aglomeração. Sempre esse é o sentido biofísico da difusão, do mais concentrado para o menos concentrado, falando de concentração, por exemplo, de solutos. Agora, osmose, fique principalmente em relação a esse transporte, fique atento. Muitos dos exercícios de provas vestibulares envolvem o estudo da osmose, até porque a osmorregulação é uma importantíssima, fundamental função fisiológica. Ou seja, quando eu digo função fisiológica, parece redundante, até porque fisiologia é funcionamento. Mas eu quero que você entenda que é a função dos sistemas integrados, ou seja, você tem uma integração dos organismos dos sistemas, ou seja, dos órgãos que compõem os sistemas, que dependem dessa água. E, portanto, a osmorregulação é importantíssima para a manutenção da integridade fisiológica do indivíduo. Sem água, desidratação, você apresenta aspectos patológicos que podem se tornar bastante graves. Com excesso de água, degenerações hidrópicas, também aspectos patológicos. Portanto, se ligue, osmose, osmorregulação. Para entendermos bem esses mecanismos de difusão, se ligue aqui. Olhe para mim e para o monitor, não se esqueça. Olhe para os dois, até porque eu sou bem mais bonito. Corre! Mas não esqueçam, olhe para cá. Veja que eu tenho, por exemplo, um recipiente dividido em dois momentos, onde em um dos momentos eu vou colocar o soluto, carboidrato, glicose, uma hexose misturada em água. Esse ambiente eu vou chamá-lo de ambiente A, onde essa solução, já que eu tenho soluto em água, ela é uma solução de 40% de concentração de glicose. Eu tenho uma membrana, que é inclusive uma membrana permeável, ou seja, ela tanto atravessa soluto como solvente, onde nesse ambiente, que eu vou chamar de solução B, a quantidade de glicose é maior. Observe, 80% de concentração de glicose por unidade de volume. Logo, você tem um ambiente que é, preste bem atenção, em relação à concentração. Vê, concentrar necessita ter quantidade. Quantidade é massa, matéria. Então, quantidade por unidade de volume. Aqui eu tenho uma quantidade de soluto menor e aqui eu tenho uma quantidade maior. Lembrando da etimologia das palavras, o que é menor em biologia é hipo, que é maior em biologia é hiper. Portanto, observe, a solução A tem uma menor concentração, logo, ela será o que, pessoinhas? Hipotônica. Isso porque ela é menos concentrada em comparação com a solução B, separada pela membrana. Então a solução B, se é mais concentrada, então ela é hipertônica. Isso. Agora vem mais importante, meus queridos amigos. Se você está falando de uma membrana, eu tenho transportes aqui, tanto do soluto como do solvente. Se eu tenho transportes tanto do soluto como do solvente, como será, por exemplo, o transporte aqui da água, já que eu estou falando de osmose? A osmose é o transporte da água. A tendência é que a água atravesse a membrana para diluir um ambiente mais concentrado de soluto. É isso aí, exatamente. Ou seja, se a gente for analisar a osmose, a água, ela irá atravessar, por exemplo, a solução A, da solução A para a solução B, atravessando essa membrana que separa os dois recipientes. Então você tem um ambiente aqui que é menos concentrado de soluto e um ambiente mais concentrado de soluto. Beleza, isso é osmose. Passagem da água do ambiente menos concentrado de soluto para um ambiente mais concentrado de soluto. Lembre,
concentração química envolve massa do soluto. Ô Adalto, mas em relação às leis de difusão, não é do mais para o menos? Vem cá, observe. Por unidade de volume, onde eu tenho mais moléculas de água? Aqui, na solução A. Então se eu tenho maior quantidade de moléculas de água por unidade de volume aqui, eu disperso. É por isso que a quantidade de moléculas de água na solução B é menor. Logo, de A para B, em relação às moléculas de água, eu tenho esse transporte de acordo com o gradiente de difusão da água. No entanto, quando a gente fala de concentração, a gente fala do soluto. Então, para você não confundir, a água na osmose atravessa as membranas no sentido de menor concentração de glicose para um ambiente de maior concentração, sempre assim. Ou seja, se você come um salgadinho, se você entra no mar para tomar banho, os ambientes mais concentrados de soluto, você tende a desidratar, a perder água. Isso mesmo. Se você põe uma salada cheia de alface, sal, vinagre, azeite e outros condimentos, as células da alface vão perder água para o meio, porque ele passou a ser mais concentrado. Legal? E o objetivo disso tudo é manter o que a gente chama de equilíbrio das concentrações, ou seja, a chamada isotonia. Certo? Beleza? Tudo tranquilo, pessoas? Em relação à glicose, a gente já sabe, a diálise ocorre de onde tem mais glicoses concentradas para onde tem menos glicoses concentradas. E assim a gente entende a chamada osmorregulação. Que bom, maravilha! Depois a gente continua falando dos outros transportes, ok, pessoas? Um grande abraço. Mantenham os seus objetivos. Conhecimento é tudo. Vamos buscar, claro, o nosso sucesso em busca também da nossa felicidade. Até a próxima. Tchau, tchau.